Olá, pessoal. Com vocês mais uma vez, professor Janduí, de Ciências, para mais uma aula ao pessoal do ciclo 4. Alguns alunos me perguntam o porquê dessa musiquinha antes, né? Na verdade, essa musiquinha é para que vocês possam, né, antes de começar a aula, ajustar, né, o volume do, do aparelho, né, que vocês, através do qual vocês estão assistindo a aula, né? Seja o fone de ouvido, né, seja o volume do computador, seja da TV, né? Então é para que vocês possam ajustar o volume, e ficar, né, confortável para que vocês possam assistir a aula tranquilamente. Então vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam animados e claro, né, com certeza estão, né? Lembrando que essas aulas elas são criteriosamente elaborada para atender às necessidades de vocês, para que vocês possam adquirir o conhecimento que é necessário, né? Mas que vocês, para que vocês também possam revisá-las quantas vezes forem necessárias, necessário, né? Até absorver, né? Aquilo que é necessário, o conhecimento, beleza? Vamos seguir então, hoje nós vamos falar do uso consciente na energia elétrica. Nós temos falado nas aulas anteriores, sobretudo nas aulas anteriores, né, de energia, das fontes de energia, né, fontes renováveis, fontes não renováveis, né, das transformações de energia. Então, hoje nós vamos falar do consumo, do uso consciente da energia elétrica. E por que é necessário a gente falar desse tema? Porque a gente não tem ideia, a gente não tem ideia dos investimentos, dos custos, né, da tecnologia investida para a energia chegar às nossas casas. E claro, né, para gerar conforto para nós, para atender às nossas necessidades, mas jamais para ser desperdiçada ou consumida do jeito errado. Então, por que economizar energia? Energia elétrica faz parte do nosso dia a dia. Usamos para iluminação, né, para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos, né, para a gente tomar aquele banho quente nos períodos frios, também para o nosso lazer, né, para a gente escutar a nossa música, né, para a gente ver a nossa TV, o programa favorito, né, para a gente, claro, né, carregar a bateria do nosso celular e a gente, né, curtir as nossas redes sociais. Espero que, né, de uma forma saudável. E claro, também para o trabalho, como eu agora, né, para que eu possa estar fazendo minha aula aqui, né, eu não tenho só o computador e a câmera na minha frente, os dois dependem de energia, mas tem também uma lâmpada, né, iluminando um pouco aqui, certo? Inclusive até incomoda um pouco meus olhos, mas para que vocês possam, né, estar me vendo e interagindo, né, com a aula, beleza? Então tudo isso, gente, tem um investimento absurdo, né, e não pode ser desperdiçado, né? O uso excessivo gera impactos ao meio ambiente e aumenta a conta de luz. Olha, eu estou mais preocupado com o início da frase. Gera impacto ao meio ambiente. O que quer dizer isso? Impacto aqui quer dizer gera um dano, uma agressão ao meio ambiente. Por quê? Porque a geração de energia elétrica muitas vezes está relacionado com determinadas técnicas, tecnologias, né, que trazem prejuízo ao meio ambiente. Por exemplo, uma hidrelétrica, para ela funcionar, tem que ter uma grande reserva de água. O rio tem que, digamos assim, ser barrado, tem que se construir uma barragem, uma barreira, né, para acumular água, depois essa água cair do outro lado, gerar as turbinas para poder gerar energia elétrica. Então imagina a quantidade de plantas, né, que ficam embaixo d'água, de animais que morrem, às vezes até cidades precisam ser deslocadas, né? A cidade deixa de existir porque fica submersa, então às vezes é necessário criar uma cidade numa outra área, né? Quando as hidrelétricas estão com um nível de água baixo, então é necessário usar as termoelétricas. E o que são as termoelétricas? São usinas que consomem petróleo, né? E o petróleo vem do meio ambiente, né? E quando nós consumimos combustíveis derivados do petróleo a
a produção de poluentes como o gás carbônico. Então, gente, além do gasto, né, além do desperdício desnecessário que não faz sentido nenhum estar desperdiçando, né, porque gastar dinheiro também, né, eh, tá vai aumentar a demanda. E às vezes, com a população em crescimento, com as cidades em crescimento, né, dependendo da região, né, não tem energia para atender a todos. Então a energia vai chegando de certa forma, né, com alguns problemas, aí vem, né, queda de energia com uma certa periodicidade e tal. E outra coisa que a gente tem que também tomar consciência, gente, é com o zelo pelo bem público, né? Como a gente vê em vários bairros, né, descaso com a rede elétrica, né, com os postes, né, que precisam estar firmes e de pé, né, para poder os fios serem conduzidos até as nossas casas levando energia. Então, às vezes, a própria população não contribui, né, para que esse bem precioso e fundamental chegue às nossas casas. Imagine o que é, gente, faltar energia no hospital, no momento em que está ocorrendo uma cirurgia. Ah, mas tem um gerador, certo? É, né? Mas o gerador é para uma extrema necessidade, né? E se faltar energia por um período prolongado, como já aconteceu em alguns lugares, né? Por meio-dia, por um dia, tem gerador que aguente. Além do mais, as despesas, né, aumentam muito com isso. E a qualidade também da energia, né, não é como a original, a que chega nas nossas casas. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Consumo consciente significa usar somente o necessário, evitando desperdício. Desperdício é uma coisa absurda, né? Até do ponto de vista, é certo, cristão, religioso, né? Quando a gente desperdiça, a gente está trazendo mais impacto para o meio ambiente, ou seja, para a nossa casa, para a casa comum, como dizia o Papa Francisco, a casa de todos nós, que é o planeta Terra. Exemplos práticos, né, para se economizar energia. Ah, professor, eu sei disso, né? Estou careca igual o senhor de saber disso, né? Mas a gente parece que não aprende. Ou seja, né, parece que a gente não aprende a lição. A gente escuta, escuta, mas não aprende. Porque a gente vê no dia a dia, né, desperdício de energia elétrica pelos vários lugares por onde a gente passa. Quantas e quantas vezes você deixou o celular carregando pela noite toda, né? O celular já carregado lá e consumindo, né, energia, né? Outras coisas na tomada, até mesmo quando viaja. Tudo isso gera, né, gasto de energia. Gera gasto de energia significa, né, menos dinheiro no bolso, a conta aumenta. Ah, pessoal, mas tem um gato lá de energia. Aí eu não vou nem discutir essa questão. Eu não vou nem discutir essa questão, porque não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Quando se usa dessa prática, o consumo de energia aumenta, a qualidade da energia diminui, né? Bom, fazer isso que eu acabei de falar não é o procedimento correto, né? A gente precisa entender isso. Evitar deixar luzes acesas sem necessidade. Claro, chegou no ambiente e precisou acender a lâmpada, tudo bem, acendeu, saiu, apaga, né? Se tem crianças, jovens em casa que são mais descuidados, educa desde cedo a fazer isso. Nas repartições, né? Às vezes eu estou numa escola dando aula, termina a aula, fica ali os aparelhos de ar-condicionado ligados, as lâmpadas ligadas, né? Aí eu saio desligando, né, a energia da sala, aí aviso para desligar o aparelho de ar-condicionado, justamente numa escola onde essa consciência, né, do consumo consciente, onde o consumo consciente de energia deveria ser prática, né? Mas às vezes o funcionário responsável por isso não adquiriu esse hábito, né? Não aprendeu essa lição. Eh, Potência dos aparelhos e tempo de uso. Vamos falar um pouquinho disso, né? Quanto tempo usamos, e quanta energia gastamos? Aqui está quanta, né? Mas deveria ser quanto.
Então, quanto tempo usamos os aparelhos nas nossas casas e quanta energia gastamos? Cada aparelho tem uma potência e essa potência é dada em watts. A abreviação é W, né, que indica quanto de energia ele consome por hora, né? Beleza? Então, o consumo de energia usa como critério a potência, né, de cada aparelho, certo? É tido como referência, que tem como referência o watt, né? Quanto maior a potência e o tempo de uso, maior é o consumo de energia. Claro, né? Se o aparelho é um aparelho de 10 quilowatts, ele vai consumir X. Se ele é de 20 quilowatts, ele vai consumir o dobro, né? Se um aparelho fica ligado direto por 1 hora, ele consome a quantidade X de energia. Por 2 horas, o dobro. A gente sabe disso, né? Então, como é que a gente calcula, certo, o consumo de energia de um aparelho qualquer, né, num determinado tempo? Olha só, a gente saindo de ciências para matemática, mas quem disse que as ciências não conversam entre si? Cada professor ministra aulas de uma matéria, de uma disciplina, de um componente curricular, mas todas as disciplinas têm relação umas com as outras. Ora, eu estou ou não nessa aula precisando do português? Eu estou ou não nessa hora precisando, por exemplo, dos conhecimentos de geografia, de história e agora da matemática, né? Então existe uma formulazinha básica para que a gente possa calcular, né, quanto cada aparelho consome. Então, o consumo é em quilowatts, né? Aí, como é que a gente vai fazer isso? Pega a potência do aparelho, multiplica pelo tempo que ele ficou ligado e divide por 1000. Não me entendi, professor. Tem problema, certo? Essa aula você pode assistir quantas vezes quiser, até aprender. Então, vamos dar aqui um exemplo, certo? Olha só, se liga aqui. Ó, vamos imaginar um chuveiro elétrico de 5.500 watts, a resistência dele, né? A resistência dele, lembra, é a potência da resistência, é 5.500 watts. Aí, atenção, usado por 1 hora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência do aparelho, que é 5.500 watts, eu vou multiplicar por 1 hora e, em seguida, aquele número dividido por 1000. Aí eu tenho 5,5 quilowatts. Significa dizer que em cada hora esse aparelho vai consumir 5,5 quilowatts. Eita, professor, que é isso? Bom, mais uma vez, como eu descubro qual o consumo de energia elétrica de cada aparelho da minha casa? Todo aparelho tem lá na etiquetazinha, certo? Qual é a potência dele? Pega a potência do aparelho, multiplica pelo tempo que ele fica usado e o valor obtido divide por 1000 que você vai ter, certo, né, o consumo dele em hora. Não, o ideal é você, certo, medir por 1 hora. Aí depois você multiplica. Se numa hora ele consome 5,5, né, em 2 horas ele vai consumir o dobro. Em 3 horas ele vai consumir o 3. Você vai multiplicando. Então, o valor obtido em 1 hora, você quer saber quanto ele consome em 2 horas? Multiplica por 2. Você quer saber quanto ele consome em 4 horas? Multiplica esse valor por 4. E assim por diante. Bom, mas por que que isso é importante? Isso é importante. Ah, um detalhe. Por que é, atenção, uma curiosidade, de onde vem esse 1000? O que quer dizer 1000? Gente, olha só, o idioma português, ele é originado principalmente do grego e do latim. Eh, Em grego, quilo quer dizer 1000. Então, quando a gente fala quilômetro, ó, quilo quer dizer 1000 em grego, né? Que é um dos idiomas do qual o nosso português teve origem. Então, quilômetro, então quilômetro. Quilo significa 1000 em grego. Então, 1000 metros, um quilômetro tem 1000 metros. Quilograma, um quilograma, quilo, 1000 gramas. Então, a unidade de medida
de energia é quilowatts. Então, ó, no cálculo do consumo de energia elétrica, o valor 1.000 é usado para converter, transformar watts em quilowatts. Então, 1 quilowatt é igual, tem gente que chama quilowatts, é o mesmo, né? Quilowatts. 1 quilowatt, né, é igual a 1.000 watts, 1.000 watts. Beleza? Tranquilo? Então depois, ó, você revisa esse pedacinho que eu falei, dá uma lida nesse quadradinho aqui, que você vai descobrir tanta coisa interessante, cada coisa, né? Principalmente o pessoal que é ligado aí nessa questão aí de, 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 de consumo, de matemática, né? Saber como se calcula o consumo de cada aparelho. Isso é maravilhoso, gente, né? Entender isso é fundamental, né? Quem sabe a gente não tem aqui aluno que entende de eletrônica pra caramba tal, mas não sabe fazer esses cálculos. Não sabia, agora sabe. Né? E aí a gente vai ver também por que que é importante saber disso. Como calcular o consumo, por exemplo, mensal em casa, né? Na nossa casa. De onde vem o valor da conta de luz? Né? Primeiro você tem que ver a potência do eletrodoméstico. Lembra lá na etiqueta? Né? A potência que é em watts. Né? Quantas horas por dia ele é usado? Né? Aquele aparelho. Geladeira, por exemplo, 24 horas, né? Calcule o consumo mensal e multiplique pelo valor de quilowatts, né, cobrado pela companhia elétrica. Vamos entender isso, né? Olha só, exemplo prático de uma geladeira que tem uma potência de 150 watts, 150 watts, né? Usada 24 dias. Que 24 dias não, cara, 24 horas. Então vamos lá. Ó, potência da geladeira, 150 watts, né? Como ela fica ligada direto? Vezes 24, né? Só que fica durante o mês inteiro, então vezes 30. Aí a gente divide por 1.000, ó. 1.000 por quê? Né? Porque cada 1.000 watts corresponde a 1 quilowatt. Né? Então, quando a gente multiplica a potência do aparelho pelo tempo e pelos dias, né, a gente vai ter um valor dividido por 1.000. Pronto. Então, significa dizer que essa geladeira consome 108 quilowatts por mês. Ah, professor, massa. Então, quanto essa geladeira vai tirar do meu orçamento? Quanto essa geladeira vai tirar do meu salário? Então, o que que a gente vai fazer? Aí você tem que saber quanto é que a companhia de energia, né, cobra por cada quilowatt. Né? E tem, na conta de luz tem, né, num cantinho lá, né? Vamos imaginar que ela cobra por cada quilowatt, certo? 80 centavos, né? Tá ali, ok? 80 centavos. Então vamos lá. Olha, a geladeira nas continhas da gente consome 108 quilowatts por mês. Aí eu multiplico pelo valor de cada quilowatt, o que que eu vou ter, né? Eu vou ter, atenção, ó, o consumo. Essa geladeira vai consumir do meu orçamento R$ 86,40 por mês. Então você pode fazer isso, gente, com cada eletrodoméstico da tua casa. E você vai saber, né, qual é o teu consumo de energia. Você sabe que inclusive o governo dá, né, para as pessoas que consomem, por exemplo, parece que agora, recentemente, é até 100 quilowatts, né, por mês, parece que ela né, dá um bônus lá, né? O cara não paga nada. Então, como você ter esse controle para não passar desse valor? Fazer essas continhas, cara. Tá aí, ó. Eu me ensinei passo a passo. Ah, professor, mas eu não consegui entender ainda. Não tem problema. Às vezes a gente não entende de primeira, a gente vai lá, revisa, certo? Que a gente vai acabar entendendo, né? Na medida em que a gente vai estudando. Então, tá aí, né? Uma dica importante para vocês. Beleza? Fontes alternativas e dicas para economizar energia, todos nós sabemos, né? Como gastar menos e ajudar o planeta. Então, é claro, usar fontes de energia limpa e que não traz grandes prejuízos para o meio ambiente, né? Que são as fontes de energia renováveis, como energia solar, energia eólica, né? Que é gerada pelo vento.
Dicas para economizar energia, todos nós sabemos, né? Tomar banho mais curto, não tem necessidade, né, de um banho de 20, 30 minutos, né? Tão pouco de 10. Usar o ferro e a máquina de lavar com roupas acumuladas. Às vezes a gente liga o ferro, né, para passar uma só blusa, né? E aí o que que acontece? Você passou a blusa, mas o ferro ficou lá quente, daria para passar mais uma, né? Ou quem sabe mais outra. Então, o ideal é acumular uma certa quantidade de roupa para passar tudo uma vez. Isso vai gerar consumo de energia, até porque o ferro consome bastante energia. Trocar as lâmpadas por lâmpada de LED, né? Porque são lâmpadas mais econômicas. E aproveitar a luz do dia, né? Não tem necessidade de, durante o dia, estar ligando lâmpadas se o ambiente já está iluminado. Isso? Tá bom, gente. Né? O que é bom durou pouco, mas na verdade não durou tão pouco assim. Já se foram, né, mais de 20 minutos de aula, mas as nossas aulas não podem ficar longas demais, né? Porque até para postar fica difícil. Espero que vocês tenham gostado, né? Nos encontraremos na próxima aula e não esquece, né? As aulas que estamos aqui preparando são aulas que têm como objetivo, né, levar a informação necessária para o teu, para a tua vida, beleza? Abraço, até a próxima aula.